At the beginning of the 90s, the rate of deforestation of the Brazilian tropical forests was a global concern. In 1992, an agreement between Brazil and the 7 most developed countries, the European Commission, and the Netherlands became a program for the protection and sustainable use of the Amazon rainforest and the Atlantic forest, the PPG7. The challenges were many. An adequate institutional structure did not exist, nor were there public policies that promoted sustainable activities in the Amazon. The environmental services provided by the forest were not valued, and there was growing pressure on its natural resources. In the Atlantic forest, the situation was equally troublesome. The little native forest still remaining was greatly threatened by the expansion of predatory activities and the growth of cities. Faced with many challenges, from 1995, the PPG7 has supported hundreds of projects for the Amazon rainforest and the Atlantic forest, benefiting indigenous and traditional populations, family farmers, fishing communities, as well as biodiversity conservation. The experiences made possible by the program have resulted in knowledge that has inspired the Brazilian government to create new policies, such as the Sustainable Amazon Plan, the Action Plan for the Prevention and Control of Deforestation of the Amazon, the Program for Socio-Environmental Development of Rural Family Production, the Public Forest Management Law, and the Atlantic Forest Law. The program has also supported the consolidation of the economic ecological zoning and the creation of the Rural Property Environmental Licensing Program, planning and surveillance instruments, as well as increasing environmental licensing in the states, helping to improve national, state, and municipal environmental policies. Behind all these acronyms, the projects of the pilot program have produced important results. O programa piloto é um marco de referência na história da gestão ambiental na Amazônia e na Mata Atlântica. Os resultados gerados por esse programa estão sendo estruturados em diversos produtos e estarão disponíveis para toda a sociedade. Esses resultados envolvem importantes contribuições na área de conservação, de uso sustentável dos recursos naturais, de controle do desmatamento e monitoramento da cobertura vegetal, além de ações que visam a melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais que vivem nestes importantes biomas. One of the pilot program's greatest contributions to the country's environmental policy took place through the sub-program of the Natural Resource Policies. To help put into practice an environmental policy with greater participation of the states and society, the sub-program invested in the strengthening of environmental protection agencies and the Public Prosecution Office. To do this, it was necessary to invest in training of personnel, in physical infrastructure and equipment, as well as in environmental surveillance systems. O Brasil possui 1/3 das florestas tropicais do mundo. Essas florestas são importantes para a conservação da biodiversidade e para a prevenção das mudanças climáticas. Por isso, os países G7, em 1990, decidiram de apoiar um programa piloto do governo brasileiro para a conservação das florestas amazônicas brasileiras. O governo alemão sozinho contribuiu com uns 360 milhões de euros. O governo brasileiro, com esse apoio, desenvolveu várias políticas públicas. Gostaria de mencionar especialmente a criação de unidades de conservação, a demarcação de terras indígenas e o monitoramento ambiental, nas quais o Brasil é muito avançado. Another important contribution of the sub-program was the improvement of the environmental monitoring system in the Amazon, tested initially in the state of Mato Grosso. Today, this modern surveillance tool, based on satellite images, makes the work of the Brazilian Environmental Institute, IBAMA, and the state environmental protection agencies more efficient. A pedido do Ministério do Meio Ambiente, nos últimos anos, o INPE passou também a desenvolver uma ferramenta chamada Sistema DETER,
Este sistema, a cada 15 dias, oferece ao IBAMA e aos demais órgãos de fiscalização ambiental informações e imagens localizando o desmatamento na região. Com base nessas imagens, a equipe do IBAMA recebe, faz o tratamento adequado, encaminha para as equipes de fiscalização e a equipe de fiscalização já sai com o mapa informando exatamente onde provavelmente está acontecendo um desmatamento naquele momento. Portanto, é um sistema muito mais ágil, muito mais eficiente e não é à toa que nós achamos que esse instrumento foi essencial para diminuir a taxa do desmatamento nos últimos anos. E essa informação também está disponível na internet. Allowing the 9 Brazilian Amazon states to upgrade their state's economic ecological zoning, in addition to a macro zoning of the entire region. Graças ao zoneamento ecológico e econômico, nós podemos conhecer cada pedaço desse estado e trabalhar indicativos de uso para cada situação, baseado nas suas condições, não só de vulnerabilidade, de potencial, mas também de territórios e territorialidades, em função das pessoas que ali viviam e em função da sua história de vida naquele lugar. Com isso, foi possível integrar ações de desenvolvimento com ações de conservação. The international community was an important partner in the implementation of the program, working in the technical and financial areas, which contributed to the development of the pilot projects that were tested. The creation of a management model to implement the largest environmental program ever was also a challenge, involving a complex network of partners to tackle global environmental problems. A primeira lição é que o conjunto de políticas públicas a ser adotado, ela tem que tratar da coerção, daquelas atividades ilegais que elas devem ser punidas efetivamente, mas também promover o uso sustentável dos recursos naturais. Um bom exemplo é a Lei de Florestas Públicas, que organiza a utilização sustentável da floresta, das florestas nacionais, das terras públicas da Amazônia. O outro aspecto que aprendemos dentro do PPG-7 é que precisamos ter instituições fortes que possam implementar essa política de maneira efetiva. O PPG-7 contribuiu de maneira significativa para fortalecer os órgãos estaduais de meio ambiente que hoje em dia são responsáveis pelo monitoramento do desmatamento, para diminuir o desmatamento e para promover o manejo dos recursos naturais na Amazônia. The pilot program has also promoted the strengthening of civil society. Non-governmental organizations were important partners of the Ministry of the Environment, contributing to the implementation of projects and towards social control of public policies. Que o GTA participou em toda a gestão do PPG-7 como representante da sociedade civil. O PPG-7 foi uma das primeiras políticas públicas brasileiras onde a sociedade efetivamente fazia parte das instâncias de tomada de decisão e de gestão, tanto no programa em si, quanto nos subprogramas e nos projetos. Para isso, houve recursos no fortalecimento institucional que nos ajudaram na elaboração e na liberação de tempo de pessoas para participar dos processos. In 2009, the PPG-7 ends its activities, leaving a legacy of knowledge regarding the Brazilian tropical rainforests. Experiences that have helped strengthen the institutions involved, demonstrating that Brazil is capable of developing and preserving its forests in partnership with the Brazilian and international communities. Após 14 anos e 400 milhões de dólares, nós temos bastante a comemorar e também bastante a corrigir para a continuidade. 30 mil famílias e 70 mil produtores tiveram apoio concreto para práticas sustentáveis, manejo florestal, para poderem viver com mais dignidade, sem destruir os biomas, sem destruir a biodiversidade. Nesse período, foram demarcados na Amazônia 2 milhões de hectares de reservas extrativistas. Mas nós criamos corredores florestais na Amazônia e na Mata Atlântica. Na Amazônia, 50 milhões de hectares. Na Mata Atlântica, 12 milhões. É importante frisar que metade das terras indígenas, com muito orgulho nós temos ampliado
né? Aliás, tem crescido também a população indígena depois de 5 séculos de decréscimo, de passar de 5 milhões de índios para 300 mil, nós agora estamos com 480 mil, isso significa que essa política foi bem sucedida. Metade das reservas indígenas, da área delas, foi demarcada com apoio do PPG-7, isso é um fato a ser comemorado. Nós conseguimos estabelecer as bases do PAIS, o Plano Amazônia Sustentável, que avançou em alguns pontos, regularização fundiária, preços mínimos para produtos extrativistas, mas ainda falta avançar em vários outros, é um desafio, mas as bases dele estão lançadas. O PPG-7 apoiou também programas como aqueles que deram base à criação do Decreto da Mata Atlântica, que regulamentou a lei que protege a Mata Atlântica, porque enquanto na Amazônia nós estamos querendo diminuir o desmatamento, na Mata Atlântica a gente quer, em 10 anos, dobrar a área do bioma. Para isso estamos criando várias unidades de conservação. Então, esses programas de políticas públicas, né, que foram desenvolvidos, nós agora temos na mão a possibilidade de aprofundá-los, de aplicá-los, de fazer o cúmplice deles, fazendo com que a gente possa ter um Brasil mais justo, um Brasil menos desigual, um Brasil mais livre, que respeite todas as formas de vida, todas as formas de cultura. Então vamos partir para o cúmplice, vamos partir para a etapa seguinte. Saudações ecológicas e libertárias. Besides the initiative mentioned, and to ensure the continuity of the PPG-7, the MMA has been working to launch the Amazon program, which shall establish environmental goals up to 2020, and the Atlantic Forest Program, both of which aim to recover and value the forest and its people.